Eu quero saudar a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou com a minha Bíblia aberta no Evangelho de João, capítulo 1, e eu quero ler do capítulo 1 até o versículo 5. Mas antes, eu quero fazer um pedido. Se inscreva no canal. Deixe o seu like e ainda uma ajuda que você pode dar para os seus amigos, suas amigas, seus irmãos. Ensine como ele pode acessar essa mensagem. Então, se você não tem condição, não souber passar o endereço, eu te digo, você pegue, manda abrir o celular e aperta ali no YouTube. Em cima vai aparecer uma rodinha com hastezinha, que é uma lupe. Clique ali e vai aparecer PRGC. Se não aparecer, procura ali, clique, aí vai encontrar várias mensagens. Você tem a mensagem de hoje, tem a mensagem de ontem, de vários dias. Aí vai escolher o que quiser. Tá bom assim? Vamos então para a nossa leitura. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a luz, a vida. E a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Eu quero ainda ler o versículo 14, que diz assim, versículo 14, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Se você estava querendo saber quem era o Verbo, então o Verbo era Jesus. Quem é que se fez carne? Quem é que esteve no meio do povo há quase 2000 anos? Jesus, o Filho de Deus. Então, no princípio era Jesus, coisa gloriosa, né? E Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus. Você quer uma declaração mais poderosa do que essa? De entender, de aprender, que o teu Jesus que te salvou, que morreu na cruz do Calvário, era Deus e é Deus. Por isso a palavra também diz assim, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo e não lhes imputando seus pecados. O que é que vamos entender assim? Que Deus estava na cruz. Parece um pouco estranho, porque Deus não morre. Mas Jesus podia morrer. Então Jesus tem aquelas duas naturezas, né? Numa pessoa só. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Que coisa poderosa. Única ocasião em toda a história da humanidade. Numa pessoa, duas naturezas. Note que não são duas pessoas. Uma pessoa só. Então a pessoa de Cristo, cujo nome terreno era Jesus, era verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Como homem, ele morreu na cruz do Calvário. Como homem, o seu corpo foi descido da cruz. Como homem, o seu corpo foi sepultado. E como homem, no novo homem, ele ressuscitou. Deus não morreu. Coisa gloriosa, né? Poderosa. E aí esse é o teu Jesus, é o meu Jesus.
que a palavra diz que ele estava no princípio com Deus. As eras e eras que não dá para contar, estava com Deus porque ele era Deus. E todas as coisas foram feitas por ele. Você que normalmente bebe água, também bebo água. Essa água foi criada por quem? Por ele, Jesus. Brota das montanhas, os rios, água doce, água salgada, água mineral, seja o que for, foi ele que criou. Para você ter vida, para mim ter vida, porque se não tiver água nós morremos, meus irmãos. Então ele que criou tudo. Tudo foi feito por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Se não tivesse Jesus, que no princípio estava com Deus, que no princípio era Deus, que no princípio era o Verbo, não tinha sido criado nada. E aí não tinha nesse universo, era algo, não tinha nada. Coisa poderosa, né? Ele criou pelo poder da sua palavra. Importante que nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. A vida que você tem, recebeu dele. A luz. E essa luz agora vai pensar em inteligência. Ela resplandeceu em você. Se você aceitou Jesus como Salvador, é porque aquele que diz, no princípio, ele diz, haja luz, está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 3, e houve luz. O Espírito Santo, a Trindade Divina, olhou para você, meu irmão, minha irmã, pouco importa a idade que você tinha ou tem, e diz, haja luz. Vamos ver, digamos que seu nome seja Joana. Haja luz em Joana. Haja luz em João. E veio a luz. E aí a sua mente ficou iluminada para aceitar. Os incrédulos não aceitam, porque essa luz não resplandeceu. E pode resplandecer. E Deus quer que resplandeça. E Ele está esperando que você também pregue, anuncie, para que a luz resplandeça nessas pessoas. E quando a luz resplandece, o véu cai. Aí passa a ter entendimento, compreender como você compreende, como eu compreendo, que tem uma vida eterna, que tem uma eternidade. Mas a palavra também nos diz aqui no versículo 5, e a luz resplandece nas trevas. E as trevas não a compreenderam. Ela resplandeceu em você, mas você compreendeu. Você agora tem esperança. Você é salvo porque creu. Eu sou salvo porque criei, por isso estou pregando. E outros têm que pregar para que a luz resplandeça. Que o Senhor te abençoe maravilhosamente. Tenhas um dia de bênção, um dia de paz. E eu quero orar. Santo e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, abençoa todos aqueles que estão me vendo e ouvindo, Senhor, que essa luz que resplandeceu brilhe mais e mais pelo poder do Senhor Jesus. Amém.